Oi, turma, do livro de Valdo Franco, Transição Planetária, com Manuel Filomeno Miranda. Eu não me conformei ainda com aquele capítulo 1, eu ainda estou buscando, entender um pouquinho mais. E aí eu falei para vocês no vídeo de ontem, provavelmente tenha acontecido aquele tsunami na Ásia no ano de 2010, ali por volta de 2010, porque foi feita a psicografia, Aí eu fui pesquisar. Não foi feito em 2010 aquele tsunami. Aquele tsunami aconteceu em 2004, quando uma onda gigante gerada por distúrbios sísmicos que se formou no Oceano Índico atingiu a Ásia, deixando para trás um rastro de destruição, cerca de 130 mil mortos. Então o negócio foi gigante mesmo. E aí eu fui buscar, o porquê que essas coisas acontecem, pelo menos fisicamente. Como professora não tem jeito, a gente fica inquieto, Aí eu fui buscar um trabalho, inclusive, de ensino médio. Foi um aluno que fez um TCC, achei super bem resumidinho e bom de entender. O importante para a gente é entender. O planeta Terra está sujeito à ação de fenômenos naturais, que são tsunamis, enchentes, Também de fenômenos não naturais, como um derramamento de petróleo, que aí é causado pelo homem, Os naturais é coisa da natureza. Os não naturais, o homem que provoca. Bom, esses fenômenos que vão acontecendo, eles vão causando transformações, A evolução do planeta sempre vem acompanhada com o quê? Com o surgimento de novas espécies, organismos vivos, A partir daquela espécie que já existe ou novas, Através de um processo climático. Então, a natureza vai se transformando e as espécies vão acompanhando essa transformação. A evolução inclui a adaptação de determinadas espécies, Então, vai evoluindo algumas e vai extinguindo outras vão sumindo nesse processo. Isso faz parte do processo natural, Independente da ação do homem ou não. Mas se deve várias causas aí, tá bom? Eu não vou entrar nesse pormenor. Então, quando a gente quer entender um pouquinho de evolução, dessa transição planetária, a gente precisa entender também que dentro dessa transição planetária existe a transição física, a matéria dentro do nosso planeta, não só a parte espiritual, Há mais ou menos 70 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo e no início do Terciário, teria surgido no planeta Terra os primeiros primatas. A permanência e a evolução e a distribuição desse grupo de animais por diversas partes do planeta deve ter ocorrido pela capacidade adaptativa a situações ambientais vividas por eles em cada habitat. Então, eles eram nômades, eles ficavam trocando de lugar em lugar. Conforme eles iam se sentindo bem, eles fixavam a terra. Quando eles não se sentiam bem, falta de alimentação, alguma coisa assim, eles iam peregrinando por aí afora, Por isso que houve essa coisa de ter várias espécies em vários lugares. Elas foram passeando aí pelo nosso planeta. No período em que o homem não habitava o planeta Terra, as alterações ambientais ocorriam, porém por obra e de acordo com o ritmo da própria natureza e das espécies que com ele coabitavam. A história da evolução do homem está diretamente relacionada com as alterações ocorridas nos ecossistemas onde eles viviam. A conquista do planeta, seu domínio sobre os demais seres, tudo mudou com a evolução da espécie humana. Considere que, com o passar do tempo, o homem passou então a produzir bens, não apenas para o próprio consumo, mas para a comercialização, o escambo, Primeiro eles trocavam, depois passou a ter o comércio, depois do comércio aí veio aquela questão do lucro, e depois da questão do lucro veio a questão das indústrias. Então, assim, em um plano assim bem geralzão para vocês, a evolução do homem ela foi se dando partindo do seu egoísmo, da sua ganância, que são sentimentos inferiores, São valores inferiores que o homem carrega, porque ele foi criado simples e ignorante. Então, para ele poder entender que ele não precisava ter lucro em cima de ninguém, a gente podia ter parado lá na parte do escambo. Meu vizinho, eu tenho alface, você tem laranja, vamos trocar? Ia ser legal. Mas não, o homem começou a querer acumular bens. Pronto, aí foi aonde tudo se perdeu. Eu, Patrícia, acho, Com a industrialização e a formação nos centros urbanos, o homem moderno viu-se obrigado a rever suas atitudes, pois o que antes era considerado como um recurso abundante e infinito, agora já não é mais. Então, a exploração do meio ambiente começou a ficar escassa. Vejam bem, porque tem coisas da natureza que se renova e tem coisas que não se renovam.
se destrói e acabou. E isso vai causar o quê? Um desequilíbrio na natureza. E, consequentemente, nós vamos sofrer esse impacto. O equilíbrio da biosfera é assunto de interesse de todos os líderes de todos os países e não apenas da comunidade científica. Então, o cientista não tem que ficar quebrando a cabeça à toa, lá sozinho. É algo governamental, é algo também na mudança do comportamento da sociedade, das pessoas. Se cada um fizer a sua partezinha, todo mundo vive bem, né? A partir das 2 últimas décadas, a sociedade civil é chamada para se posicionar em relação a encaminhamentos que visam proteger a biodiversidade, isto é, toda a variedade de vida existente no nosso planeta. A partir de novas discussões sobre desenvolvimento sustentável, surge um novo conceito para a sociedade que se quer. No momento atual, se entende que o que precisamos é de sociedades sustentáveis. Uma sociedade sustentável preocupa-se, inclusive, com questões social e justiça social, tá? Então, olha aí, já estamos voltando para a questão do homem. Paramos de querer pensar só em explorar, mas começamos a pensar também que se a gente explora, tem consequência. Então, o que a gente pode fazer por nós? Ponto positivo. Precisou que algo ruim acontecesse para que algo bom venha tomar lugar, né? A conscientização humana. No Paraná e em outros estados brasileiros e também em outras cidades do mundo, temos exemplos de comunidades que passaram a viver e com muito mais saúde, a partir da utilização de técnicas que permitem a sustentabilidade, reciclagem, uso racional de água e energia, agricultura orgânica e consumo responsável. São exemplos que nos fazem pensar. Bom, peguei tanta coisa da internet aqui, mas não vou falar tudo, porque senão vocês vão ficar doido. Eu tô doidinha. Alterar as condições naturais dos ecossistemas significa alterar o clima, o que abre caminho para grandes catástrofes como furacões, vendavais, tempestades, estiagem, ondas gigantes, que são os tsunamis. Aí eu fiz um apanhado geral aqui também, a minha colinha, né, de uma outra parte da internet, aonde está falando sobre essas mudanças climáticas. A Terra vai ter muitas mudanças profundas até 2050, que é justamente a data que Chico Xavier passou para a gente, né? A data máxima para haver a transformação do planeta em transição planetária para mundo regenerado, certo? Essas profundas transformações estão também dentro delas os impactos que são climáticos, econômicos, humanos, mas a maior preocupação que o ser humano tem que ter daqui até lá é a questão do aquecimento global, pois através dele existe um aumento do nível do mar, existe uma temperatura que está sendo aumentada. Cadê? Onde que eu procurei aqui? Eu vi o tanto de grau. Parece que são 8 graus até 2050, que vai haver um aumento. Cadê? Onde que foi que eu marquei, gente? Tanta coisa que eu peguei agora de manhã. Cadê? Eu acho que é isso mesmo. Não, peraí. A temperatura está aumentando. Até 2050, a média será de 2 graus mais alta que a atual. Pra gente parece que 2 graus não é muito, mas esquenta pra caramba. Eu vejo isso, a diferença dentro da hidroginástica que eu faço. O certo lá é estar, a água para estar gostosa pra gente é 30 graus. Quando ela tá 27, parece que eu tô entrando no Polo Norte. Então a diferença de 2 graus ela é muito grande e ela está aumentando. O nosso clima está aumentando para isso aí, até 2050. Vocês podem ver que na época de calor é um calor insuportável. E nós estamos tendo menos época de frio do que de calor até. Em meados desse século, o Ártico se tornará um oceano navegável, livre de gelo. Pensa, se derrete o gelo, para onde que vai essa água do gelo derretido? Grandes portos e infraestrutura, em compensação, serão criados ali. Animais como ursos, focas, morsas e algas vão desaparecer. Em contrapartida, vai aparecer mais bacalhau, mais camarões, né, e também outras novas funções e serviços da sociedade daquele local. Ou seja, do mesmo jeito que está acontecendo coisas ruins, vão vindo coisas novas, né? O desmatamento da Amazônia aumenta, e não é culpa de governo, tá, gente? Por favor. Por quê? Porque o aquecimento global faz isso acontecer. Vai ter mais seca, e com mais seca, mais queimadas. Então, isso vai fazer com que desapareçam algumas espécies animais. Tem coisas, como eu falei no início, é provocado pela natureza, e tem outras coisas que são provocadas pelo homem.
Tem gente lá dentro da Amazônia botando fogo lá? Lógico que tem. Tem coisas lá que são causadas pelo homem também. As secas durarão mais na bacia do Mediterrâneo, Europa Central, América Central, Nordeste do nosso Brasil e a África do Sul. Invernos mais suaves, verões mais tórridos. No litoral, a invasão das águas para a superfície serão nítido. A gente vai perceber a invasão da água lá na areia, né? Causando isso um impacto, inclusive, no turismo. Vai ter lugares que o turismo não vai ser possível fazer mais. Europa com mais inundações, extinção de espécies. A América Latina vai ter a perda da biodiversidade e a extinção de alguns animais. América do Norte, a diminuição de neves. Na África, a escassez de água doce. Na Ásia, aumento das inundações. O aquecimento global realmente mudará todas as condições físicas, econômicas, políticas do nosso planeta. Então, é super importante que dentro desse período que nós estamos vivendo de transição planetária, não só espiritual, mas principalmente essa questão física, a gente repense as nossas ações, repense as nossas atitudes perante tudo que está acontecendo, né? Para que a gente possa fazer parte dessa transição, dessas mudanças, mas de uma forma positiva. A gente sabe que vai ter as perdas, algumas perdas elas vão acontecer, né? Mas que elas sejam naturais, que elas não sejam perdas causadas por nós, porque tudo aquilo que a gente causa de ruim, nós vamos fazer o quê? Colher de ruim. Então, vamos ter uma consciência maior, porque quando fatos como esse que aconteceu, né, na Ásia, 130 mil pessoas mortas, não seja apenas aquela coisa assim, nossa, quanta gente que morreu, mas que seja algo para a gente poder pensar assim, meu Deus, aconteceu isso com meu vizinho, deixa eu colocar minha barba de molho, o que eu posso fazer aqui? Para que isso não aconteça aqui, para que coisa semelhante como essa, aparentemente catastrófica, né, uma tragédia, que isso não venha acontecer aqui. Nós estamos sendo avisados o tempo todo pelos cientistas, gente, acorda, né, cuide da natureza. A gente, como professor, eu entro na sala de aula e falo, não deixa cair papel no chão, a lixeira lá desse tamanho, bota lá dentro da lixeira, nem que seja um pedacinho de papel. A gente tem que ter o cuidado com a nossa casa, né? A nossa primeira casa é o nosso corpo, cuidar primeiro do nosso corpo, mas depois a gente também tem a casa-terra. E aí, né? Você entra na sua casa, como que é a sua casa? É tudo espalhado? É tudo lixo para todo que é lado? É cheiro ruim? É falta de higiene? Como que você cuida do seu banheiro, da sua cama, da sua pia? A mesma coisa lá fora. Eu tô cansada de ver gente dentro do ônibus, come alguma coisa e pá, para fora da janelinha. Né? Então, são coisas assim hiper desagradáveis, porque você vive em sociedade, o que você faz, você atinge o outro, né? E catástrofes, tragédias, não vai atingir uma ou duas pessoas. Poxa, foram 130 mil. Então, esses espíritos que foram em socorro, né? O Oscar e provavelmente seja esse Manuel, né? Eles foram em socorro de pessoas, assim como uma grande parte da espiritualidade, talvez não era tão necessário se eles tivessem prevenido. Mas eu não sei qual foi o motivo, nós vamos estudar o livro, eu vou procurar saber o porquê que isso aconteceu na Ásia, porque eu vivo falando, eu quero saber o porquê das coisas, né? Eu quero saber o porquê, que resgate coletivo foi esse de 130 mil pessoas. Só que independente da vontade de Deus, né, que está sendo cumprida aí, de voltar com esses espíritos lá para o plano espiritual, poxa, teve um fator físico. E esse fator físico que teve tem o aspecto natural, mas também teve aquele que foi provocado pelo homem. O natural a gente não consegue evitar, é natural. Aí sim a gente fala, foi Deus que mandou. Mas o que não é natural é causado por nós. E por que a gente não está evitando? Né? Chegou o momento. Chega de fazer besteira. Nós temos que cuidar desse planetinha aqui. Principalmente porque a gente fica naquela, eu quero reencarnar aqui, porque aqui tá ficando regenerado, então eu quero voltar para cá. E tem outras pessoas que não creem nisso, mas creem no seguinte: vocês têm seus filhos, vocês têm seus netos, vocês têm seus bisnetos, e vocês querem esse planeta para eles, não querem? Então cuide. A gente precisa disso. Hoje eu não vou fazer a leitura da transição planetária porque eu precisava desse complemento. Eu juro, eu estava perdendo até o sono se eu não tivesse que ler e passar a informação correta. Então foi em 2004, o tsunami lá na Ásia, 130 mil pessoas mortas, e a gente precisa buscar o porquê que esses resgates coletivos acontecem.
Agora já é outra notícia, agora já é outro assunto para ser estudado. E eu espero que o capítulo 2 depois venha trazer pra gente a resposta, tá bom? Esse livrinho aqui, pelo jeito, ele vai mexer muito comigo. Espero que mexa com vocês também de alguma forma positiva. Que daqui a gente consiga tirar algumas informações que realmente mexam com o nosso íntimo. Não fique só da boca para fora, né? Ah, a gente precisa melhorar aqueles discursos de ambientalista, Não, vamos ver o que a gente realmente pode fazer. Porque não adianta só falar. O importante é fazer, né? Jesus dizia isso, né? Que a nossa doutrina não é a doutrina católica, espírita, umbandista, evangélica. A nossa doutrina é do amor. Então, que tenhamos amor pelo nosso planeta, para que ele possa nos acolher de uma maneira branda, tranquila, né? Equilibrada. Porque quem desequilibra tudo, na verdade, somos nós mesmos, tá bom? Fiquem com Deus hoje, o recadinho é esse aí. Espero que gostem.